Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Turma, vamos dar continuidade ao nosso assunto aqui sobre a América Anglo-Saxônica. Hoje nós iremos falar basicamente sobre o Canadá. É uma continuação da aula passada. Por quê? Porque o assunto em si ele é América Anglo-Saxônica, espaço econômico. Só que aí assim, a apostila está dividida em dois: Estados Unidos e Canadá, certo? Então nós já falamos dos Estados Unidos semana passada e hoje nós iremos falar sobre o Canadá, tá ok? Bom, na apostila começa aqui na página 18, tá bom? Vocês acompanhem aqui pela página 18 o início. Vamos lá então. Primeiro vamos aqui a questão da localização do Canadá. Vocês podem perceber, o Canadá é esse aqui em amarelo. Deixa eu colocar aqui a canetinha, tá? É todo esse espaço aqui em amarelo, tá bom? Nós temos aqui abaixo os Estados Unidos e aqui o estado que pertence aos Estados Unidos, que é o Alasca. A capital do Canadá é a cidade de Ottawa, né? Muita gente, muita gente ouve falar de outras cidades, né? Como Quebec, como Winnipeg, né? Que são bastante conhecidas também, mas a capital do Canadá é a cidade de Ottawa, bem aqui, ó. Tá? Importante falar que o Canadá, seu território, né, a parte norte, que é essa parte aqui praticamente, ó, a região dos lagos, a Baía do Hudson, né, essa região aqui é uma região muito fria. Cerca de 70% da população do Canadá mora nessa parte sul aqui, ó, principalmente na fronteira com os Estados Unidos, tá certo? Então, já é uma região próxima ao polo Norte, então é uma região muito fria, tá bom? Então, essa é uma característica natural do Canadá. Vamos lá então, né? Ele vai falar do espaço econômico, né? Como que o estado, como que o Canadá ao longo dos anos se desenvolveu, tá? Vamos fazer a leitura. Isso aqui tudo tem na apostila. Eu peguei da apostila e fiz um resumo, tá bom? Olha lá o que diz: Organização do Espaço Econômico, obviamente do Canadá. As atividades agropecuárias e a exploração mineral possibilitaram o acúmulo de capital, ou seja, de dinheiro, né? As pessoas que trabalhavam com agricultura e com a exploração mineral foram enriquecendo cada vez mais. E a existência de um mercado consumidor interno tornou possível a industrialização no final do século XIX. Então, aquelas pessoas que enriqueceram com a agricultura pegaram seu dinheiro e foram investir em quê? Nas indústrias. Bom, aqui ó, acúmulo de capital, mercado interno, que é aquelas pessoas que vão consumir os produtos, e aí surgiram as indústrias. Recursos minerais e industrialização. O subsolo canadense é rico em zinco, níquel, cobre, gás natural, prata, ferro, carvão, petróleo, entre outros, né? Recursos esses necessários, olha só aqui, ó, recursos necessários à indústria moderna. Que indústrias são essas? Estão aqui, ó, né? Indústrias, indústria petroquímica, indústrias químicas, né? Indústrias automobilísticas, indústrias de aviação, tá? Indústria de produtos eletroeletrônicos, tá bom? Então tudo isso, toda essa matéria-prima, ela vai existir onde? No subsolo do Canadá. Então ele já tem a matéria-prima. Só foi necessário o quê? Criar as indústrias, certo? Ele não é que nem, por exemplo, o Japão, é um país que não tem um subsolo rico, precisa importar muita matéria-prima. O Canadá não, já tem sua matéria-prima. Então isso facilitou, isso ajudou o desenvolvimento da indústria, tá certo? Olha só, indústria de papel, tem rios que facilitaram a instalação de hidrelétricas para geração de energia, tá? Então aqui são alguns dos principais recursos naturais que existem no subsolo canadense. Recursos esses que foram usados para a indústria, principalmente a indústria moderna, tá bom? Então olha só o que diz aqui, um pequeno contexto histórico. Até as primeiras décadas do século XX, a industrialização era pouco intensa. Nesse período, a economia do país era baseada na agricultura, principalmente a cultura do trigo. Tá? Como você deve saber, o trigo ele é uma planta que se adapta muito a clima frio. Como eu falei agora há pouco, grande parte do território canadense está numa área fria, certo? Então, o trigo se desenvolveu muito bem nessa região. Aí o que aconteceu, pessoal? Tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? A economia canadense
se destacou. A riqueza mineral teve papel fundamental, servindo, olha aqui, ó, de matéria-prima para as recentes indústrias. O país passou a exportar produtos industrializados, olha aqui, ó, produtos industrializados, para o carente mercado europeu. Ou seja, a Europa, né, destruída as indústrias europeias destruídas pela primeira, tanto pela primeira quanto pela segunda guerra mundial, estavam paradas, né? E quem produzia nessa época, principalmente os Estados Unidos, né? Depois o Canadá, né? E com isso, as indústrias canadenses começaram a se destacar, começaram a crescer cada vez mais. E o país foi crescendo economicamente, tá bom? Hoje, né, depois de todo esse processo, a economia canadense, olha o que diz aqui, ó, a economia canadense depende fortemente dos Estados Unidos. Cerca de 75% das exportações, né, são para esse país. Aqui está exportado, mas é exportações, a palavra está errada. Tá ok? Então, olha só, um grande parceiro comercial, né? 75% está onde? Bem aqui, praticamente, como se fosse no quintal de casa, né? O Canadá fabrica, produz e vende para os Estados Unidos. Essa fronteira aqui, ó, com certeza muito movimentada, né? Então, o Canadá teve o seu auge, né? A economia canadense, a indústria canadense teve seu auge logo após o fim da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, principalmente. Os países europeus estavam arrasados, tudo, né? Produtos alimentícios, né? Ferro, para as indústrias europeias se recuperarem, tá certo? Tudo quanto era coisa, o Canadá exportava madeira, né? Eu vou falar daqui a pouco, uma das principais atividades econômicas, né, que tem no Canadá é a indústria madeireira, tá certo? Então o país se destacou na economia mundial nesse período. Com o mercado europeu estagnado, carente, houve a necessidade de consumir quem produzia as indústrias do Canadá e também dos Estados Unidos, tá certo? Atualmente, esse dado aqui, pessoal, é atualmente, tá? Atualmente, 75% das exportações do Canadá vão para os Estados Unidos da América. E quais são as principais indústrias existentes no Canadá? Nós temos indústrias metalúrgicas, automobilísticas, madeireira, como eu falei agora há pouco, as indústrias de mineração, de aviação, né? Aqui inclusive tem uma empresa do Canadá que tem uma parceria com a Embraer, é a Bombardier. Né? A Bombardier é uma empresa canadense que tem uma parceria com a Embraer, que é uma empresa brasileira de aviação, né? Que buscam, né, inovações tecnológicas para a questão da aviação. É uma parceria que existe aí entre o governo canadense e o governo brasileiro com relação a essas empresas de aviação. Indústria de bens duráveis e bens não duráveis. Os bens duráveis são o quê? Vamos colocar aqui uma moto, um carro, né, móveis, alguns móveis eletroeletrônicos, tá? Não duráveis, a gente pode colocar a indústria de sapato, indústria de roupas, né, têxtil. São aqueles produtos que não duram muito, tá? Então são alguns tipos de indústrias que existem no Canadá. Claro, existem outras. Aqui na apostila vocês vão dar uma lida, mas vocês devem lembrar que a indústria madeireira, automobilística, metalúrgicas, mineração e aviação são as principais, certo? São as principais indústrias existentes no território canadense. E grande parte desses produtos vão para onde? Para os Estados Unidos, atualmente, tá? Então nós temos aqui o Canadá, tem o seu principal parceiro comercial, o seu vizinho lá, os Estados Unidos. No mais, turma, é bem resumido esse assunto, né? Aqui eu vou colocar lá no ProESC para vocês o que vocês devem fazer de atividade. Mas eu agradeço, né? Um abraço a todos, saudade. E a gente espera que em breve a gente possa se ver logo. Um abraço, fique com Deus. Boa noite e até a próxima.